já foi feita a leitura, eu vou fazer a leitura de novo, acrescentando só mais um versículo que é o 10, ok? Pode mudar a tradução, colocar na atualizada, vai ficar mais próxima da que eu vou ler, que é revista e atualizada. As crianças vão agora para o culto infantil. Amém? Fala que eu não estou. Não, não mente não, fala que eu estou ocupado. Pode mentir, né? Pecado. Lucas 19. Muito bem, acompanhe, por favor, comigo. Fala sobre a história de Zaqueu, o publicano. Agora a gente se aprofunda, foi lido, foi ministrado nos dízimos e nas ofertas, mas agora a mensagem tem outra direção, ok? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Ele era baixinho. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Querido Deus, nosso Pai, esta é a Tua palavra. Ela é a palavra que cura, que salva, que liberta, que restaura, Senhor, que põe de pé aqueles que estão caídos. Pai, que esta palavra venha então ao nosso encontro, que esta palavra venha, Senhor, e penetre o nosso coração, a nossa alma e espírito. E nós venhamos ser, meu Pai, aqui confrontados esta noite por esta palavra, e esta palavra, como sempre, tenha vitória sobre as nossas vidas, nos curando, nos libertando, nos sarando, meu Pai. Pai Todo-Poderoso, que ela penetre, Senhor, o nosso interior, e faça o que ela veio fazer essa noite em nós. Em o nome de Jesus, dá-nos o entendimento, para que nós possamos, ao entender, passar a praticar. Porque quando praticamos, isso declara que nós entendemos de verdade, porque nos tornamos então fazedores da Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, esteja conosco e ministra agora em meu lugar, usando a minha voz, usando o meu ser, Pai. Eu também preciso da ministração, Pai, em o nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Eu vou dar um título à mensagem: um verdadeiro arrependimento causa mudanças drásticas e bem visíveis. Amém? Um verdadeiro arrependimento causa mudanças drásticas e bem visíveis. Aleluia. Essa é a mensagem para o teu coração e para o meu essa noite. Primeiro, eu vou falar sobre a questão do Zaqueu dar a metade dos seus bens, e também dele declarar que a quem ele extorquiu, ele devolveria 4 vezes mais. Na verdade, o Zaqueu, ele era um homem judeu. Todo publicano, cobrador de impostos, eles eram judeus que serviam aos romanos. Não eram romanos, e sim os judeus que eram os publicanos, que eram os cobradores de impostos. Então é por isso que os judeus odiavam tanto os publicanos, porque eles eram pessoas de sua mesma nacionalidade,
eles tinham também o mesmo conhecimento da Torá, que era a palavra de Deus, né, na época, tinham conhecimento dos profetas, eles sabiam todas essas coisas, mas eles não eram praticantes, eles eram judeus rebeldes, porque praticavam, né, a cobrança de impostos, como um trabalho que era visto pelos judeus, um trabalho totalmente sujo e indigno. Quem era assim, quem era um publicano, para todo judeu, ele era uma pessoa indigna, e tanto que você vê aqui, que as pessoas murmuram, e começam a comentar umas com as outras, poxa, mas Jesus, ele vai se hospedar na casa de um homem pecador, né? Um detalhe, é que quem faz esse questionamento, parece que não peca, parece que não é pecador, né? Parece que está livre de condenação, mas estão no mesmo barco. Mas por este ser um publicano, e este era um publicano diferente, porque o texto aqui diz que ele era, no verso 2, que ele era maioral dos publicanos. Ele era um publicano, né, com uma patente acima dos demais, ele era mais poderoso. E diz também que, além de maioral, ele era rico, era um publicano bem sucedido. E a sua riqueza, pelo que nós compreendemos quando ele vai falando com Jesus, a sua riqueza veio da extorsão, veio do roubo, veio de, né, explorar as pessoas. Ou seja, como o diácono Dimes falou, eles cobravam além, eles tiravam mais do que era para ser tirado do povo, ok? E agora, quando ele decide devolver, dar a metade e devolver 4 vezes mais, ele está fazendo a prática da lei, porque a lei exigia que assim fosse, entendeu? Não é algo que de repente veio no seu coração, e ele falou, o que eu vou fazer? Né? Eu já sei, eu vou dar isso, isso e isso. Não, ele era conhecedor da lei e dos profetas, então ele fez uso da prática, ele praticou a lei. Ele foi de injusto, ele tornou-se um homem justo, praticando a palavra da lei, ok? Lá em Levítico, eu queria que você acompanhasse comigo, Levítico no capítulo 6, do 1 ao 5, vamos lá comigo, é um dos livros da lei, Levítico, capítulo 6, do verso 1 até o verso 5, para você entender. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que tendo achado o perdido, o negar com um falso juramento, ou fizer alguma outra coisa, de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a 5ª parte, aquele a quem pertence, lhe dará no dia da sua oferta pela culpa, ok? Então, o Zaqueu, ele conhece esse texto, e ele sabe que ele se enquadrou aqui, e a lei diz que agora ele tem que devolver, e ele tem que dar além, há uns juros, né, uma 5ª parte é 20%, então além de devolver, né, o que ele roubou, o que ele extorquiu, ele precisa acrescentar 20% de juros em cima, como oferta pela sua culpa na lei, ok? Aí tem um outro texto, que é Êxodo 22, então você volta mais um livro aí, e vai para o Êxodo, no capítulo 22, são informações para você saber como que as coisas eram no tempo de Jesus, e depois a gente vem para o nosso tempo, tá bom? Depois a gente vem para cá, 22, verso 4 e verso 7, se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha,
pagará o dobro. Ok? Verso 7. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado àquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o quê? O dobro. Ok? Então, para você compreender, a lei, era lei a devolução, o pagamento em dobro, o pagamento com 20% de juros e 4 vezes mais, quando a extorsão era algo assim. Por exemplo, essa extorsão, eu vou ler outro texto, né? Mas aqui, mas um homem roubado aquilo que fosse essencial e não demonstrado qualquer piedade, deveria pagar 4 vezes mais. Entendeu? Ou seja, Zaqueu, judeu, conhecedor da palavra de Deus, em sua época, não praticante, praticava extorsão, e sem piedade, ele roubava dos seus conterrâneos, ele extorquia essas pessoas, explorava essas pessoas, e sem dó nem piedade. Então, a lei diz, 4 vezes mais, você vai devolver para eles. Entendeu? Como oferta pela culpa. E é isso que o Zaqueu, então, compreende quando Jesus visita a sua casa. Primeiro, Zaqueu, ele ouviu sobre a fama de Jesus. Ele ouviu dos milagres, das maravilhas que praticara Jesus em seu tempo. E esse homem, então, estava muito ansioso por conhecer Jesus. Digo de antemão que o coração de Zaqueu já estava tocado pelo arrependimento. Porque só de ele ouvir falar de Jesus, só de ele ouvir do que Jesus estava fazendo na sua cidade, ele já ficou ansioso por conhecer Jesus. O seu coração já havia sido tocado, ele já estava num processo, já havia iniciado um processo de arrependimento. E agora ele está no meio da multidão, mas ele é baixinho. E ele não consegue ver, né, o caminho, a estrada por onde Jesus vai passar, porque são muitas as pessoas que estão lá, é uma grande multidão, e ele agora desesperado, olha, para o que eu faço? Eu preciso ver Jesus, eu preciso conhecer esse homem, né? E ele olha então para uma figueira brava, né, chamada também na Bíblia de sicômoro, e ele sobe nessa figueira brava, e fica lá no alto, esperando Jesus passar, e aí então o Senhor vem vindo, e vem caminhando, e a multidão o apertando, e os discípulos separando o povo, para dar passagem para Jesus, e Jesus, ele já sabia daquele momento, o Espírito Santo já lhe mostrara Zaqueu na árvore, e quando Jesus vai passando ali onde tem a árvore, ele bate o olho, e olha lá para cima, e chama pelo nome, Zaqueu, desce daí, depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa, amém? Esse foi o dia da mudança na vida de Zaqueu. Foi o dia da grande mudança. Você que já está no caminho do Senhor, se alguém aqui talvez não esteja, você que já é do Senhor, você também teve esse dia de encontro com Jesus. Você também teve esse dia em que Jesus olhou para você, te chamou pelo nome e disse para você que ele gostaria de repousar também na tua casa, né? Você se lembra desse dia? Você consegue se lembrar desse dia? Eu falo e lembro do meu, eu vou falando e lembrando do dia em que ele falou comigo dentro de uma casa de oração. Eu me lembro do dia em que ele usou a boca daquele pregador para falar a sua palavra ao meu coração. E naquele dia, a minha vida, como foi a vida de Zaqueu, também foi transformada. E daquele dia para cá, a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu acredito que você também vive isso hoje. Nunca mais a sua vida foi a mesma. Porém, eu quero falar de alguns perigos que ainda rondam as nossas vidas como convertidos. Existem alguns perigos. Nós vemos aqui na história de Zaqueu que Jesus, né, mandou ele descer da árvore,
O povo murmura no verso 7, e no verso 8, diz que Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ou seja, eu creio, Senhor, que eu fui mal, eu admito, eu reconheço que eu fui alguém mal, eu reconheço que eu fui alguém que não teve piedade do próximo, eu reconheço, mas estou disposto a me redimir diante deste povo e devolver a eles o que eu tirei deles, né? E aí, então Jesus no verso 9 diz: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. E o verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu quero trazer, né, um texto em paralelo agora para você entender o que Jesus quer dizer, que este também é um filho de Abraão e que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Eu quero que você vá em Ezequiel, no capítulo 34. Vá comigo até lá no Velho Testamento. Um dos grandes profetas do Velho Testamento, ao lado de Jeremias. Amém? Ezequiel, está logo depois de Jeremias, no capítulo 34. E você vai comigo no verso 16. No verso 16. Ezequiel 34, no verso 16, que diz assim: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Aqui é o cuidado do Senhor pelo seu rebanho. O texto todo do Ezequiel 34, o capítulo inteiro, fala, né? Deus está falando sobre os infiéis que pastorearam o seu povo, tirando deles das ovelhas a gordura, e depois dando um chute nelas, deixando elas desamparadas. Diz que elas se dispersaram, e aqui quando chega no verso 16, ele diz que ele mesmo vai apacentar as suas ovelhas, no verso 15. Ele diz, no verso 15, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. E aí no verso 16, ele diz que ele vai buscar a perdida, a desgarrada, vai tornar a trazê-la de volta. E aí nós vamos para Zaqueu. Chegamos em Zaqueu. Zaqueu é uma ovelha desgarrada. Entendeu? Ele é judeu. Ele é judeu, como eu falei, ele teve ensino desde pequeno na palavra de Deus, mas num determinado momento da vida dele, ele decidiu se rebelar, porque o dinheiro falou mais alto no seu coração. A oportunidade de ganhar um dinheiro mais fácil, falou alto no coração de Zaqueu, e Zaqueu, mesmo sendo do Senhor, se desgarrou do Senhor, que é o pastor, e foi praticar iniquidade. Então Jesus disse o quê? Este também é um filho de Abraão. Por quê? Ele estava desgarrado, era uma ovelha desgarrada. Você precisa compreender da mesma maneira. Andamos por caminhos tortuosos nessa vida, praticamos muitos erros, pecamos bastante, fizemos coisas que, algumas das que lembramos, nos dá nojo, fizemos coisas de que, se lembrarmos agora, vai dar náuseas, vontade de vomitar, fizemos coisas que temos vergonha até de anunciar a outras pessoas que um dia fizemos. Alguns de nós não temos essa vergonha de falar para trazer pessoas que estão no mesmo pecado ao arrependimento em Cristo Jesus. Fazemos quando nos sentimos na obrigação de alertar essas pessoas que um dia vivemos assim. Então nós somos pessoas assim. Éramos também ovelhas desgarradas. Vivíamos sem rumo. Estávamos no mundo, vivendo conforme o curso do mundo.
Se o vento nos jogasse para a direita, nós íamos para a direita. Se ele nos jogasse para a esquerda, íamos para a esquerda. Íamos com o fluxo. Nós íamos no fluxo desse mundo. E esse fluxo estava nos levando à perdição. Mas um dia, o Senhor Jesus olhou para mim e olhou para você e nos chamou pelo nome. E quando nós ouvimos o nosso nome sair da sua boca, e está escrito em João capítulo 10, no versículo 4, que Jesus, ele é o bom pastor, e as ovelhas conhecem a sua voz, as suas ovelhas conhecem a sua voz. E no dia que você ouviu Jesus falar contigo através da palavra, você não resistiu, você não conseguiu resistir por muito tempo, porque logo você se entregou para Ele e e voltou para o aprisco de Jesus. Você voltou para o pasto do rebanho de Cristo. Era também uma ovelha desgarrada. E Jesus está dizendo exatamente isso do Zaqueu. Este também é um filho de Abraão, ou seja, também é um dos escolhidos. Também é um daqueles para o qual eu vim. Porque Jesus, ele diz assim: eu não vim para os que se acham justos, eu vim para os perdidos. Eu vim para os perdidos. Eu vim salvar aquilo que estava perdido. Entendeu? Nós. Somos nós. E aí, quando ele chamou Zaqueu, o que foi que aconteceu com a vida do Zaqueu? O Zaqueu imediatamente caiu, o seu semblante, ele sentiu vergonha, ele sentiu um peso de pecado sobre ele, e já de imediato: Senhor, vou dar a metade das minhas riquezas. Por quê? Por que ele vai dar a metade das riquezas dele? Porque ele sabe que a metade do que ele ganhou não era dele, a metade do que ele ganhou ele roubou. E ele agora ele reconheceu, ele admitiu esse erro. Vou dar a metade das minhas riquezas. E se eu extorqui alguém, se eu explorei alguém com crueldade, sem piedade, a este eu vou dar 4 vezes mais, para cumprir aquilo que ele conhecia da lei. E Jesus aprovou isso em Zaqueu imediatamente. Por quê? Jesus viu sinceridade em Zaqueu. Jesus viu um coração realmente arrependido. E ele aprovou Zaqueu imediatamente, chamando ele de filho de Abraão, e dizendo que ele veio para isso, para trazer de volta as ovelhas perdidas, desgarradas. Amém? Isso quer dizer o que para nós? Que somos do Senhor. Estávamos por hora distantes, mas somos trazidos de volta. Mas se somos realmente do Senhor, nós temos que estar vivendo uma vida de um verdadeiro arrependimento. Assim como aquele povo viu essa mudança em Zaqueu, porque o povo de imediato reprovou Jesus. De imediato, isto é um pecador. Mas na sequência, viram a transformação da vida do homem. Na posteriori, eles viram um homem diferente, eles viram um Zaqueu diferente, porque Zaqueu cumpriu sua promessa, cumpriu o que tinha dito a Jesus, e as pessoas se espantaram, e as pessoas começaram a olhar para Zaqueu, e não conseguiam mais olhar para ele como um homem mau, as pessoas não conseguiam mais olhar para Zaqueu e odiá-lo, as pessoas não conseguiam mais ter ódio dele, porque ele foi publicano, e se ele permaneceu sendo um publicano, agora ele cobra só o justo. Agora ele cobra só o que é justo. Só o que realmente é justo. Entendeu? Então o que isso tem a ver comigo e com você? É que Jesus também nos constrangeu a mudarmos de vida. Ele também nos constrangeu a nos sentirmos vergonha de quem éramos. Ele também nos constrangeu para nos envergonharmos do que nós éramos.
e termos o desejo de mudar e sermos novas criaturas, pessoas diferentes. E nós só estamos aprovados por Ele se essas mudanças também aconteceram em nossas vidas de maneira drástica e visível. Estamos aprovados por Jesus se realmente houveram essas mudanças em nós. Se realmente nós não somos mais aquelas pessoas anteriormente. Que não somos mais aquelas pessoas que também praticavam essas iniquidades. Mentíamos, roubávamos, furtávamos, éramos, pessoas orgulhosas, pisávamos nos outros, nos achávamos os melhores. Cada um tem uma história, cada um tem uma história. Cada um de nós tem uma história. Talvez alguns viviam na prostituição, outros viviam no jogo, tirando dinheiro da sua família para dar a Satanás. São inúmeras as histórias. E agora nós somos vistos como sendo filhos de Deus, se realmente essas coisas agora elas não nos dominam mais. Se agora nós não somos mais dominados por estas coisas, isto é uma prova que nós mudamos, é uma prova visível de que houve realmente mudança em nós. Isso é algo para que você se alegre. Se você olha para a tua vida hoje e você vê, ainda pecamos, ainda falhamos, mas não vivemos mais como outrora. Não somos mais aquelas velhas criaturas. Vivemos hoje uma vida nova, buscando em Deus, crendo nele, aguardando dele, aprendendo dele, praticando o que ele tem falado conosco. Mas de vez em quando ainda falhamos. Mas ele disse que isso aconteceria. E para isso ele também preparou uma porta de escape para nós. O João diz, olha, aquele que é nascido de Deus não vive mais no pecado. Porém, se ele pecar, ele tem um advogado, e esse advogado é Jesus Cristo. Entendeu? Então, os nossos problemas de acidentes de percurso aí, de vez em quando ainda pecarmos, que é algo que não está mais no coração, a gente não quer mais viver essa vida de pecado, não temos mais amor ao pecado, não temos mais paixão por ele, pelo contrário, nós o odiamos. Então, quando a gente dá uma falhada aqui ou uma falhada ali, que venha no coração que o Senhor Jesus é o nosso advogado e que nós temos que ir direto aos pés dele, clamar o perdão e nos consertar, porque somos dele. Então, que venha alegria no teu coração. Se você olhar para a tua vida hoje e olhar lá para trás quem você era, e você está vendo mudanças, você está vendo que você não é mais aquela pessoa ignorante, raivosa, ranzinza, você está vendo que você não é mais aquela pessoa fofoqueira, você não é mais aquele que gostava de roubar, de furtar, de enganar os outros, se você não é aquele mais que quer se dar bem em cima dos outros a qualquer custo, e hoje você é uma pessoa que olha para tudo isso e repudia, alegre-se. Você pertence a Jesus. Você também é um filho de Abraão. Você também é filha de Abraão. E Jesus veio exatamente para você. Porque você é um dos escolhidos. Você e eu somos alguns dos escolhidos dele. Entendeu? Não fique preocupado, não fique chateado, olhando para a vida de quem está lá fora, pecando, enganando e enriquecendo. Não fique olhando para a vida das pessoas lá fora e falando, puxa vida, Senhor, eu procuro fazer tudo certo e tenho que passar por essas lutas, essas pessoas fazem o mal, praticam o mal e estão sempre bem. Não olha para eles. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é justiça. Então não olha para quem está fora. Não murmure porque você vê o ímpio prosperando e às vezes você aos seus olhos não prospera. Alegre-se no Senhor de olhar para você hoje e olhar para você lá atrás e ver que você hoje é uma pessoa realmente mudada.
que você realmente é uma pessoa mudada. Porque se você não tivesse mudado, hoje você ainda estava aceitando suborno, hoje você ainda estava, aceitando fazer o mal para ganhar uns trocados a mais. Mas hoje você repudia esse mal, mesmo tendo pouco, mesmo talvez não tendo dinheiro nenhum no bolso, você rejeita ganhar dinheiro ilícito. Entendeu? Se alegra porque isso prova que você pertence a Yahvé, o Senhor. Você é de Cristo. Entendeu, igreja? Você é de Jesus. Viva uma vida nova todos os dias. Não volte mais atrás. Não tenha saudades desse passado. Porque às vezes as pessoas falam assim: ai, que saudade daquele tempo que eu fazia isso, que eu fazia aquilo. Não tenha saudades desse tempo. Porque nesse tempo nós éramos perdidos. Nós éramos pecadores perdidos. Hoje nós somos pecadores arrependidos. E não vivemos mais na prática do pecado. Então alegre-se hoje, no presente, porque hoje Deus está na sua vida. Hoje Deus guia a tua vida. Hoje os anjos do Senhor permanecem acampados ao seu redor, recebendo ordens do Pai para lhe protegerem 24 horas por dia, sem cessar. Se alegre hoje, mesmo que você não tenha tudo o que você deseja. Se alegre hoje, porque Deus está na sua vida. Mesmo que você não tenha o emprego dos sonhos, mesmo que você seja perseguido onde você trabalha, se alegre, porque hoje Deus é na sua vida. Entendeu? Mesmo que as coisas não caminhem da maneira que você gostaria, mesmo que todos os seus problemas ainda não tenham sido resolvidos, se alegre, porque hoje o Senhor é na tua vida. E você pode todas as coisas nele. Você pode passar pelas lutas, pelas tribulações desta vida, porque Deus é na tua vida. Então não abaixa a tua cabeça, não desista, não olha para trás, não murmure. Porque uma coisa que traz o descontentamento no coração de Deus é quando um dos seus filhos murmura. Murmuração é pecado. Sabe? Aquela pessoa que, poxa, passou o mês inteiro comendo arroz, feijão e ovo. Aí de repente achou que ia receber um dinheirinho a mais, quando chegou lá, os descontos, comeu tudo aquele dinheirinho a mais, e aí vai ter que comprar arroz, feijão e ovo de novo. Aí a pessoa fala: de novo, Senhor? De novo vou ter que comer ovo? Outra vez, Deus, estou cansado de comer ovo. Isso é murmuração. Quando nós deveríamos ouvir o que a palavra diz: em tudo dai graças. Deveríamos então dizer: Senhor, obrigado, porque eu tenho ovo na minha casa, tenho arroz e tenho feijão. Obrigado, Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor tem suprido as minhas necessidades. Entendeu? Isso nos faz entender que Deus está no controle de tudo. Então a palavra para você hoje, para mim, para todos nós, é que nós temos que viver como verdadeiros pecadores arrependidos, que reconhecemos que éramos maus, mas que Jesus nos deu a oportunidade de sermos pessoas melhores, e nós aceitamos isso dele, porque foi ele que fez isso em nós, e hoje nós somos chamados seus filhos. Não nos esqueçamos de quem somos, a quem pertencemos, para não voltarmos às velhas práticas do nosso velho eu. Amém? Porque um verdadeiro arrependimento causa mudanças drásticas e bem visíveis. Bem visíveis.
As pessoas precisam olhar para você e falar: você não é mais o mesmo. No outro tempo você aceitava isso fácil, você não pensava duas vezes. E agora quer dar uma de santo. Agora quer. Eles estão vendo a mudança na tua vida. Se alegra. Mesmo se te xingarem, se te zombarem, se te ignorarem, te desprezarem, se alegre, porque você é nova criatura em Cristo Jesus. Nascido de novo para uma vida que agrada a Deus. Amém? Amém? Essa é a palavra de Deus para o nosso coração essa noite. Que o Senhor te abençoe. E que o Senhor tenha lhe feito enxergar o quanto é bom saber que Ele está em sua vida. Amém? Mesmo diante de tudo que a gente enfrenta aqui. Aleluia. Abaixa a tua fronte, fecha os teus olhos e fala com Deus em agradecimento.